Boa tarde. Eu aqui na praça, direto de uma outra praça. Hoje, sábado. Graças a Deus tive esse tempinho aqui que dá pra mim fazer essa live. Ok. Com a leitura de Romanos, hoje capítulo 5. Que Deus venha nos ajudar a entender, colocar em prática. Nosso querido apóstolo Paulo, ele estava escrevendo para os romanos na época, mas serve para nós nos dias de hoje. Quem não conhece as doutrinas de Paulo, sai por aí sendo enganado por qualquer vento de doutrina. Que o eterno Deus nos livre em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Capítulo 5 de Romanos. Ele começa dizendo assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje o tempo está assim meio nublado, aqui também já é tardezinha. Espero que não chova. Então, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Salvação é por fé. A salvação é por graça, mas é mediante a fé. Então, se você acha que é um absurdo crer na salvação pela fé em Jesus, eu sinto muito. Mas a ordem é crer. Ok? E aí as pessoas vão dar mil desculpas, vai dizer que tem fulano e ciclano que não obedece. Mas enquanto você está cuidando da vida dos outros, você precisa consertar a sua vida com Deus. Hoje em dia tem muita gente pela internet querendo consertar a vida dos outros com a vida toda errada. E aqui eu quero consertar a vida de ninguém. Porque só quem pode consertar é Cristo Jesus. Ok? Vamos lá, Deus seja louvado, que o Eterno ajude nós a entendermos. Então, aqui no capítulo 4 de Romanos, ontem a gente viu que a fé é uma lei. A lei da fé, sabia? A fé é uma lei. Essa fé da nova aliança é uma lei. É crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a lei. Essa é a lei do cristão. Crer em Jesus de Nazaré. É crer nele. Não é pelas obras que você faz. Nós precisamos fazer boas obras. Mas não é pelas obras que nós fazemos que nós somos salvos. Ok? É por fé. É crendo nele, no Filho de Deus. Então ele diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Aleluia. Ninguém gosta de tribulação. Ninguém gosta. Mas depois que você vence uma tribulação e sai do outro lado, você sai fortalecido, o seu medo vai embora. Glória a Deus e aleluia. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Ok? Se você já tem esperança de que está esperando o Senhor Jesus Cristo para vir nos buscar, não entra na confusão do mundo, não entra na confusão das religiões, porque as religiões vão querer empurrar a salvação pelas tuas obras, e pelas tuas obras tu não serás salvo. Ok? A salvação é pela graça mediante a fé. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Então, se você está tendo confusão, é porque você não está tendo esperança em Cristo, ok? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
É através do Espírito Santo que a gente vai saber, ok? Sobre o amor de Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Fraco aqui, fraco é até a palavra leve. Aqui quer dizer, quando a gente estava no pecado, no mundão aí afora, até seguindo outros deuses. Infelizmente, teve uma igreja que criou uns deuses dentro da igreja, mas o único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Vamos lá. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo se justificado pelo seu sangue, a nossa justiça está no sangue de Cristo. Não é pelas boas obras que eu faço. Boas obras é outra coisa. O Senhor vai me recompensar por toda a boa obra que eu faço, além delas provar que realmente eu creio em Cristo, ok? Mas a salvação, a justificação do nosso pecado é pelo sangue de Cristo, ok? Logo, muito mais agora, tendo se justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvo da ira. Tem a ira está chegando. A ira de Deus está chegando, gente. O primeiro cavalo já está por aí. O apocalipse está acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Vamos lá. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque ante a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ok? Qual é a lei que nós temos hoje? É a lei do amor, amar a Deus, amar o próximo, amar de verdade, não é só de boca não, ok? A lei do perdão, a lei da fé, crer em Jesus, a lei de dar o pão até para o seu inimigo se ele estiver com fome. São as leis de Cristo, ok? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Não tinha pecado, mas a morte reinou sobre eles. Sabe por quê? Porque eles eram da natureza adâmica. Ok? E aqui fala que a morte... O que significa que a morte reinou? Ó, aqui fala que reinou ante Moisés, ante sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um homem, né? Pode colocar um homem, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juiz veio de uma só ofensa. Na verdade,
para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Ok? O dom da justificação é através do sacrifício do Senhor Jesus, que veio sobre aqueles que estavam condenados, mas que agora creem nele. Precisa crer nele, gente. Quem rejeita ele não está debaixo da graça, não. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo, a ofensa que o Pai Eterno passou com Adão e Eva no jardim, veio o juízo sobre todos, sobre toda a descendência de Adão e Eva. Os homens, sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, que é o ato de justiça de Cristo, ok? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Gente, se você não conhecer essa carta aos Romanos, as pessoas vão falar que você vai para o inferno, que você não é salvo, que vai falar que você não tem fé, vai falar que a morte de Cristo não é suficiente, e você vai acreditar nelas, vão perder a salvação. Então, não dê ouvido às pessoas. Pega a Bíblia e vai ler. Leia Cartas aos Romanos. Você tem dúvida da sua salvação? Leia Cartas aos Romanos. Leia o Evangelho de João. Nossa, é uma bênção. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E esse um é Cristo, ok? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha, gente, isso aqui eu nunca vi ninguém explicar. Pensa uma coisa. Quantas leis tinha no jardim? O pessoal quer colocar Torá no jardim. E Torá é toda a palavra de Deus. Inclusive, o Senhor Jesus pregou a Torá. A palavra do Senhor Jesus é Torá. Ok? São os preceitos de Deus. Mas no jardim só teve um preceito que foi ordenado ali. Gente. Pensa nisso. Não coma daquela árvore ali. Vocês podem comer tudo, mas não coma naquela. Só um. Só que eles passaram pela prova. E quando eles passaram pela prova, qual foi a árvore que eles desejaram comer? Daqui era proibida. Ok? Foi um só. E aí depois veio Moisés e trouxe muitas leis. Você já tinha caído em uma? Imagina nas outras. O que foi que aconteceu? Ninguém obedeceu. E aqui, por isso que aqui fala, vinda a lei, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Quer dizer, agora não era mais um pecado que eles estavam cometendo igual Adão e Eva. Agora eles estavam cometendo muitos, porque eram muitas leis e quebrava elas. Então era muito mais. Agora não é um só igual Adão e Eva carregou a culpa que eles quebrou um mandamento. Mas agora a Torá de Moisés tem 613 mandamentos. E todos foram quebrados. Todos. Porque pode ser que alguém obedeceu ali 10 mandamentos. Mas a lei falava que tinha que cumprir todos. Por isso que a Bíblia fala que onde que abundou o pecado. Por que abundou o pecado? Porque eram muitas leis e eles quebravam todas elas. Então abundou o pecado. Eu nunca vi ninguém explicar isso, mas Deus nos dá a inteligência, a sabedoria e o conhecimento para entender a palavra. Obrigado, Jesus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Olha aí, a lei de Moisés, gente. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Agora vem a graça de Deus, derramando graça para todo mundo. Para que assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. É por Ele. Não é por fazer festa bíblica. Não é por deixar comer carne de porco. Não é por guardar sábado. Tudo isso é bom, mas não te salva. O que se salva é a fé no sangue de Cristo. É receber a justificativa pelo sacrifício de Cristo. É isso que te salva. Se você não crê, o que eu posso te dizer é isso. Não vou te enganar não, ok? Mas que você leia e creia. E finalizamos por aqui hoje, na graça de Deus, Romanos 5. Que é uma maravilha, eu recomendo vocês lerem em casa, ok? Eu não falei no início, me siga lá no meu canal Eclésia Católica de Cristo, que eu coloco esses vídeos lá, ok? E aí ainda tem um outro canal também, que era o antigo Bíblia Diária, que agora eu mudei a frase lá, coloquei Crê no Senhor Jesus, Helena, ok? Mas esses últimos vídeos que eu estou fazendo, eu estou colocando primeiro no Eclésia. Porque depois da página Facebook, depois de 30 dias, eles cortam todas essas lives. Então, se inscreva lá no YouTube. É melhor você entrar no YouTube mesmo e pesquisar lá. Escreve lá Eclésia Católica de Cristo, você vai ver a minha foto lá. Ok, fico na Shalom até qualquer hora. Paz, Shalom, Shalom.